A graça e a paz de Jesus, igreja. Amém. É um privilégio nós estarmos aqui hoje para cultuar o nosso Senhor. Eu fico me perguntando o que aconteceu com a igreja hoje. Eu acho que eles confundiram que o churrasco era o culto de ontem, mas glória a Deus porque você veio. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós lemos a partir do versículo 1. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Marcos. Na última semana nós acabamos do capítulo 4, versículo 41. Então nós retomamos de onde paramos na última semana. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu creio que os irmãos acharam. E diz assim a palavra de Deus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram este fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. E a sua palavra, ela é maravilhosa. Agora clamamos a ti, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar graça para podermos compreender a sua palavra, e que a sua palavra venha mesmo gerar nas nossas vidas temor e tremor diante do Senhor, que a sua palavra venha gerar transformação, para que possamos viver de acordo com a sua vontade revelada na sua palavra. Então, Pai, abençoa assim a exposição da sua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se você estava aqui conosco na última semana, o texto da última semana que nós acabamos aqui no versículo 41, no capítulo 4,
Nós falamos na última semana sobre as tempestades, Jesus, o Senhor da tempestade. E nós vimos todo aquele episódio, quando Jesus está no meio da tempestade, está atravessando pelo mar ali da Galileia, indo para a região de Gadara, e ele passa por aquele momento de uma tempestade muito forte. E então, Jesus, com apenas uma palavra, ele repreende o mar e os ventos, e eles se acalmam. E logo depois disso, nós temos agora, aqui, essa história, essa passagem de Marcos, e nós temos que fazer esse contraste, nós não podemos perder de vista, lembre aquilo que eu sempre digo, nós não podemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós não podemos esquecer do seu contexto. Se eu quero entender o que a Bíblia quer dizer, qual é a mensagem, o que o autor quis me ensinar, com aquela passagem eu preciso levar em conta o seu contexto. Então, o que veio antes desse texto que nós acabamos de ler, da expulsão do demônio legião? Vem Jesus acalmando uma tempestade. Então, nós temos vários elementos dentro dessa passagem que são iguais ao anterior, porque Marcos quer que você não perca algumas coisas, e uma delas aqui é que aquele mesmo Jesus que acalma a tempestade, o mesmo Jesus que é o Senhor da tempestade, Ele é o Senhor também do mundo espiritual, Ele é o Senhor também dos demônios. Assim como as tempestades se dobram diante de Jesus, assim também os demônios e todo o mundo espiritual se dobra diante de Jesus. Mas aqui também nos ensina que esse mesmo Jesus que é capaz de acalmar tempestades exteriores a você, fora de você, que você não tem controle nenhum, e tempestades que estão aí na natureza, que são incontroláveis, as forças da natureza, Ele também é o Jesus que pode controlar as tempestades que estão dentro de você, tanto externas quanto internas, aquelas tempestades da ansiedade, do medo, e talvez seja essa sua situação aqui hoje. Você está aqui, mas a sua cabeça talvez não esteja aqui, talvez os seus sentimentos não estejam aqui, talvez você esteja passando por um momento de tempestade interna. O que esse texto me ensina e te ensina é que Jesus ele pode acalmar circunstâncias externas, mas Jesus pode acalmar tudo aquilo que está dentro de você, causando essa tempestade interna em você. Ele pode agir tanto fora de você, quanto dentro de você. Ele é o Senhor. Então isso não pode passar desapercebido para nós. Agora, a pergunta que os discípulos fazem, depois que Jesus ele acalma a tempestade, no versículo 41, lembre-se, o capítulo 4 ele acaba com uma pergunta. Então nós não podemos perder isso. O capítulo todo acaba com uma pergunta. E a pergunta dos discípulos, depois que ele acalma a tempestade, é essa: quem é este que pode dar comandos aos ventos e ao mar, e eles lhe obedecem? Quem é este? E agora, nessa passagem, no capítulo 5, aliás, todo, Marcos ele vai responder a essa pergunta: quem é este? Quem é este? E nós vemos aqui que os demônios vão responder a essa pergunta, como no texto que nós acabamos de ler. Quem é este? Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem poder sobre todas as forças da natureza, aquele que tem poder sobre todo o mundo espiritual, aquele que tem poder, como nós vamos ver nas próximas semanas, que são os próximos versículos, aquele que tem poder sobre todas as doenças, aquele que tem poder até mesmo sobre a morte. Essa é a função dessa passagem do capítulo 4 e todo o capítulo 5. Marcos está nos mostrando quem é Jesus, a autoridade de Jesus sobre as fúrias da natureza, o mundo, a natureza como um todo, as forças da natureza, o mundo espiritual, as doenças e até mesmo a morte. Não tem nada que Jesus não seja soberano. Não tem nada, não existe nada que Jesus não tenha autoridade absoluta e suprema. Ele é o Senhor. É isso que Marcos quer deixar muito claro aqui para nós. E é isso que nós vamos ver nesse capítulo 5. Mas se você voltar comigo para o versículo 1, e ler de novo comigo o versículo 1,
E diz assim: eles atravessaram o mar e foram para uma região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Uma coisa que você não pode passar desapercebido aqui, é a ênfase que Marcos está nos dando com relação à impureza. Ele aqui está gritando para mim e para você: impuro, 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 impuro. Porque Jesus aqui então ele entra numa região, ele atravessa o mar, ele chega numa região, a região de Gadara, a região de gentios, a região fora de Israel, a região de um povo que não teme o Senhor, que não obedece o Senhor, que não conhece o Senhor. Um povo então impuro, uma região impura, uma região infestada de gente impura, e a primeira pessoa que vem ao encontro dele é um homem com um espírito imundo. Então Jesus está entrando numa cidade ou numa região impura. O primeiro encontro que ele tem é com um homem impuro, e aí ele vai lidar então com esse homem que é impuro e numa região impura, que vive no lugar de impureza. Ele vivia no meio de um cemitério, dos sepulcros. Os sepulcros eram lugares impuros, eles não poderiam estar naquele lugar. Os judeus, eles tinham que marcar os sepulcros para que não houvesse o risco de um outro judeu passar por perto e não ter um sepulcro que fosse ali caiado ou colocado cal, para que deixasse ele à vista, para que a outra pessoa passasse e ficasse impura. Pela lei de Moisés, se você tocasse em um morto, toda pessoa que tocasse em um morto, ela ficava 7 dias impura, ela estava cerimonialmente impura, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia adorar o Senhor, ela estava afastada, ela tinha que estar afastada das outras pessoas, porque ela estava impura, como é o caso do leproso que nós vimos há algumas semanas. Então, esse homem era um homem impuro porque tinha um espírito imundo nele, vivia nessa região de gentios impuros e vivia no meio da morte. E aqui é interessante isso, porque ele vive no lugar de morte. Então tudo aqui vai nos mostrar e vai apontar para a impureza de toda essa cena. E para finalizar, eles eram um povo que tinham tudo isso e ainda mais, eles trabalhavam com coisas impuras, porque o porco era um animal impuro para o judeu. Os judeus não lidavam com porco, eles não comiam porco, eles não lidavam com porcos, eles não criavam porcos. Era proibido, eles não podiam tocar em porcos. Não podia comer bacon, como você faz de manhã, junto com o seu ovo. Era proibido, na lei de Moisés, você lidar com os porcos, ou comer porcos. Lidar, muito menos comer. Então, tudo aqui está gritando: impuro, impuro, impuro. Jesus está entrando em uma região, lidando com pessoas impuras. É isso que o texto quer nos deixar claro. Mas este homem também, é a outra coisa que nós precisamos entender: quem é este homem? E quem é este homem? Este homem é um homem que é prisioneiro de Satanás. Ele é um homem que está completamente dominado por Satanás. Ele vivia, de novo, no meio da morte. E isso aqui é quase que uma ironia. Ele vive no meio da morte. Na verdade, ele parece estar vivo, mas na verdade ele está morto. Ele anda no meio da podridão, ele anda no meio da morte. Ele era incontrolável, muitas vezes ele foi amarrado com correntes, homens tentaram segurá-lo, tentaram controlá-lo, mas nada o controlava. Aliás, se você pegar o finalzinho do versículo 4, e diz assim: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Essa palavrinha aí, dominá-lo, em grego é damaso, que é a palavra que nos dá em português a palavra domar.
Então, o que o texto, na verdade, aqui, a melhor tradução para esse texto aqui seria: ninguém era capaz de domá-lo. Contudo, por que o Marcos usa essa palavra domar aqui? Porque ele quer deixar claro uma coisa: este homem, apesar de ser um homem, ele vivia como uma besta, ele vivia como uma fera, ele vivia como um animal. Ele era um homem, mas na verdade vivia como um animal irracional, uma fera, uma besta selvagem, que era controlado pelos demônios. É isso que Marcos quer nos deixar muito claro aqui. E aí o versículo 5 vai deixar muito claro também que ele vivia em agonia e sofrimento, se destruindo e destruindo qualquer um que chegasse perto dele, se destruindo e destruindo todos que estivessem ao seu redor. Então essa é a figura desse homem, essa é a figura desse lugar. É isso que Marcos quer nos deixar claro. Agora, é interessante que a partir do versículo 6, esse homem ele é completamente controlado pelos demônios. Ele não tem vontade própria nenhuma. Tudo que ele faz é controlado pelos demônios. Por quê? Versículo 6, quando ele o viu, o texto nos diz, de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aqui não tem nada do homem, o homem é completamente passivo nessa história. É o demônio que vê Jesus, é o demônio que corre até Jesus, é o demônio que se prostra na frente de Jesus. O homem não tem parte nenhuma nisso, ele é apenas um corpo dominado por demônios. Ele está completamente controlado pelos demônios. Então é um homem com tudo isso, afastado da sociedade, longe da sociedade, excluído, marginalizado da sociedade, longe da sua família, longe da sua casa, longe de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 12. Sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o retrato desse homem. Em outras palavras, não tem como você chegar mais fundo ou mais baixo do que isso. Não tem como você chegar mais longe de Deus do que isso. É isso que esse texto quer nos dizer. E por que ele quer nos dizer tudo isso? Porque esse é o nosso retrato, esse é o meu retrato e esse é o seu retrato. O que esse texto quer deixar muito claro para mim e para você é que esse homem, possuído por uma legião de demônios, é o retrato de um ser humano. A parte da graça de Jesus, a parte da obra redentora de Cristo, a parte de Jesus, é isso o que nós somos. É exatamente isso que nós somos, prisioneiros de Satanás, vivendo no meio da morte, acorrentados e dominados pelo pecado, e influenciado pelos demônios, em agonia e sofrimento. É só com você passar um pouquinho, conversar um pouco uns com os outros, nós vemos as histórias de sofrimento, de agonia, de tristeza, longe de casa, longe da família, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o relato de um ser humano sem Deus, nus, porque no versículo 15, como nós vimos aqui, é interessante que eles enfatizam o seguinte no versículo 15, ouviram sentado, vestido em seu perfeito juízo. Ou seja, este homem andava nu, sem roupas. As roupas eram rasgadas, os grilhões eram rasgados, as correntes eram destruídas. Este homem andava nu, por onde ele ia. Assim como nós andávamos na nossa indecência dos nossos pecados, nós também estávamos fora do nosso juízo, nós não tínhamos a menor capacidade de buscar a Deus por nós mesmos, não existia em nós a menor capacidade de buscar a Deus, nós estávamos nos destruindo e destruindo todas aquelas pessoas ao nosso redor, aquelas pessoas que nos amam. Então esse é o relato do ser humano.
Esse é o relato do ser humano. Agora, quando eu vejo tudo isso aqui, é impossível não pensar e não lembrar do que disse o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 2. Porque basicamente é isso que o apóstolo Paulo no capítulo 2, ele vai falar sobre a nossa condição, a condição do homem. E eu quero ler para você, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Exatamente o que este homem estava fazendo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos reconciliou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o relato idêntico deste homem. Mas esse é o relato idêntico meu e seu. Mas no versículo 1, o texto diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. E glória a Deus pelo versículo 1, porque Jesus então, ele vem ao nosso encontro, apesar de tudo isso, ele vem ao nosso encontro, ele entra no meio da nossa imundícia e ele transforma a nossa vida. Então ele veio ao encontro deste homem, para que este homem pudesse se assentar aos seus pés. Ele vem ao encontro deste homem, para que este homem pudesse ser coberto com novas vestes. Ele vem ao encontro desse homem, para que esse homem pudesse andar sem correntes. Ele vem ao encontro desse homem, para que esse homem pudesse ser restaurado para a sua família, aliás, para ter uma nova família. Ele vem ao encontro desse homem, para que esse homem pudesse sair da solidão. Ele vem ao encontro desse homem, para que esse homem pudesse sair do túmulo. Então Jesus, para fazer tudo isso aqui, para que ele pudesse dar novas roupas a este homem, Jesus, ele teve que ser despido e ser colocado nu numa cruz, para que ele pudesse tirar as correntes dos braços deste homem, tirar as correntes do seu braço, do meu braço. Jesus teve que ser acorrentado, para que ele pudesse restaurar a este homem, a sua família, e dar a ele uma nova família, a família da fé. Esse homem, Jesus, ele teve que sair e ser rejeitado pelo seu próprio pai na cruz, para que esse homem pudesse sair da solidão. Jesus teve que clamar da cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Todos abandonaram a ele, ninguém ficou. Para que esse homem pudesse então sair dos túmulos, Jesus teve que entrar nele. Então essa passagem deixa clara a obra magnífica de Jesus Cristo. É Jesus quem vai deixar a sua casa, a sua família, a sua glória, para entrar numa terra impura, de um povo impuro, como eu e como você.
É Jesus que vai então se tornar prisioneiro para nos libertar. É Jesus então que vai sofrer agonia e abandono e vai para a sepultura, para que você não tivesse que ir para lá. Esse texto está falando da salvação que nos é dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto está falando dessa obra maravilhosa de Cristo na cruz, por homens e mulheres como nós, porque esse texto está falando de mim e de você. Esse é o seu retrato, esse é o meu retrato, mas essa é a obra que Jesus fez pela sua vida, para que você hoje pudesse estar aqui, assentado aos pés de Jesus, vestido em seu perfeito juízo, com uma nova família. Agora, você tem o privilégio de o chamar de Pai. Então Jesus entra na nossa imundície para nos salvar da nudez, da morte, da corrente, da solidão, da falta de juízo e do que nos separava de Deus, o nosso pecado. Porque na cruz, como nós lemos em Efésios, na cruz, Ele vai destruir todas as obras do pecado nas nossas vidas, para nos apresentar diante do Senhor, santos, irrepreensíveis, sem culpa, livres de qualquer acusação. Essa é a sua vida. Se Cristo morreu por você, se o sangue de Jesus Cristo cobriu a sua vida, essa é uma realidade na sua vida. Você é santo diante de Deus. E é por isso que o Espírito Santo pode habitar em você. É só por causa disso que o Espírito Santo pode habitar em você. Mas é interessante que nos versículos 4 e 5 nós vemos aqui a tentativa da natureza humana, o esforço humano e da religião de tentar nos mudar, de tentar nos esforçar para conseguir aquilo que só Jesus pode fazer. Porque nos versículos 4 e 5 diz: por muitas vezes lhe havia sido acorrentado pelas pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Então aqui nós vemos as correntes da religião, que elas são impossíveis de nos dominar. Por mais que você coloque correntes num homem e fale, você não pode fazer isso, e crie uma casca de religiosidade, e demande que as pessoas façam isso, as correntes da religião são incapazes de segurar você e de transformar você. Eventualmente elas serão quebradas e você vai voltar a ser a besta que você sempre foi. Também é impossível que você, pelos seus próprios esforços humanos, consiga alcançar aquilo que só Jesus pode fazer por você. Você não é capaz de se transformar. Então esse texto vai deixar muito claro que nós precisávamos de uma obra transcendente a nós, algo fora de nós, um Deus que vem ao nosso encontro e que nos dá um novo coração, que nos transforma a natureza, que nos agora faz entender a sua palavra. Agora nós não mais obedecemos por causa das correntes da religião, nós obedecemos porque Ele nos deu um novo coração, um coração temente e o que o ama. Então agora, o obedecer não é mais uma coisa religiosa, é fruto da graça e da transformação que foi feita em nós. Então nós precisávamos de uma mudança de natureza. Nós não precisávamos apenas de alguns band-aids para cobrir as nossas feridas. O nosso caso era o caso deste homem. Nós precisávamos de uma interferência divina para nos transformar, para que pudéssemos então nos achegar a Deus, como nós estamos hoje. E a partir do versículo 6 ainda, nós vemos que Marcos nos mostra que Jesus é o Senhor dos demônios. Note que o demônio ele faz 3 coisas aqui. Quando ele vê Jesus, ele viu Jesus, ele corre até Jesus, ele se prostra à frente de Jesus e ele implora a Jesus.
O que Marcos quer deixar para você? O que ele quer te ensinar com isso? Que diante de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, não tem guerra, não existe debate, não existe queda de braço. Com Jesus não tem luta. Ele é o Senhor de todo o inferno. Se colocássemos todo o inferno junto, todos os demônios juntos, com Satanás no meio deles, não tem debate. Eles todos se dobram diante de Jesus e declaram que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Senhor. E um dia, como nós cantamos aqui hoje, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, sem exceção. Anjos, demônios, homens, todos declararão: Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas para nós, aqueles que fomos redimidos, salvos, justificados, nós o adoraremos para sempre estaremos com Ele, para sempre. Diferente deles, que serão jogados no tormento eterno, porque eles reconhecem, porque eles não têm como não reconhecer. De novo, não existe luta. Ele é o Senhor. Quando Ele fala, a natureza obedece. Quando Ele fala, o universo é criado. Quando Ele fala, demônios se prostram. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então, é interessante aqui também esse ar que Marcos deixa muito claro com relação à pergunta: por que Jesus, aqui fica registrado, Jesus pergunta o nome dele. Perceba que nas outras expulsões de demônios, todas as vezes que Jesus enfrenta um demônio, não tem discussão, não tem conversa, Jesus só manda ele sair, ele tem que sair, acabou. Mas por que Marcos diz aqui que Jesus perguntou o nome dele? E ele responde: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Porque imagina a pergunta de Jesus: tá, qual que é o seu nome? Eu chego aqui para vocês e pergunto: qual que é o nome? Qual que é o seu nome? Aí vocês vão olhar para minha cara: tá, de qual de nós? É mais ou menos essa é a pergunta, e a resposta dele está correta. Tá bom, Jesus, com quem você está querendo falar? Porque nós somos muitos. Mas quando ele usa a palavra legião, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque logo a pessoa que estivesse ouvindo ou lendo essa narrativa entenderia uma coisa: Jesus está falando, ou a resposta que ele dá a Jesus, ele está falando de uma legião romana. Quando ele fala, então, nós somos muitos, nós somos legião. Uma legião romana, ela era composta entre 2.000 a 5.600 soldados. Essa era uma legião romana. É interessante que o número de porcos aqui que vai falar que a manada tinha, eram de 2.000 porcos. Então os estudiosos não têm eles falam que vai variar entre 2.000 a 5.600 homens, o número de uma legião romana, de um exército romano. Então, Marcos quer nos dar esse ar de guerra aqui, de embate, esse ar militar para essa passagem. Mas ele também quer deixar muito claro que com Jesus não tem batalha. Mesmo que uma legião inteira, mesmo que todas as legiões do inferno se levantassem contra Jesus, ele apenas diria uma palavra e todas elas seriam destruídas, porque Ele é o Senhor. Então não tem embate com Jesus, Ele é. E é interessante que os judeus esperavam que Jesus, ou que o Messias, melhor dito, os judeus esperavam que o Messias, ele fosse um guerreiro, um líder militar, um rei guerreiro que fosse livrar Israel das legiões romanas. Porque eram as legiões romanas que controlavam Israel. Aliás, quando o reino de Israel é destruído, ou Jerusalém é destruída no ano 70, legiões invadem Jerusalém, destroem Jerusalém. Então, o que o texto vai deixar para nós muito claro aqui, que Jesus realmente ele veio para destruir as legiões, mas ele não veio para destruir legiões romanas, ele veio para destruir as legiões celestiais das trevas, e para nos dar liberdade
de Satanás. Ele veio para ser o Messias espiritual, não o Messias carnal que eles queriam. E muitas pessoas ainda estão esperando esse Messias, que vão à igreja, domingo após domingo, buscando o Messias que vai me dar aquilo que eu quero, material. Que não entenderam ainda o propósito do verdadeiro Messias, que é nos dar libertação, salvação e transformação. Ainda existem muitas pessoas, como Israel, esperando esse Messias guerreiro, material, que vai nos dar bênçãos materiais. Agora nós temos essa história, a partir do versículo 11, a história dos porcos, que eles pedem para Jesus, eles imploram para Jesus, Jesus não nos expulsa daqui dessa região, nos manda ir para os porcos. Aí a gente que fala, gente, que relato, que isso aqui tem a ver com tudo isso aqui? E aí, a gente vê algumas coisas, a galera da batalha espiritual, né? Eu já vi algumas coisas, eu li algumas coisas também algumas vezes, e aí eles vão usar esse texto aqui para falar assim, tá vendo? Esse aqui é a base bíblica que nós temos, de que os nossos bichos vão ficar endemoniados também. Aí, a gente tem aquele gato que pode ficar endemoniado, aí a gente tem aquele cachorro que parece mais o filho de Satanás do que qualquer outra coisa. Aí daqui a pouco tem gente me ligando, falou, Rodrigo, vem aqui expulsar o demônio do meu cachorro. Apesar que tem uns cachorros aí que eu vou falar para você, é só Jesus na causa. Mas é isso que o texto está querendo ensinar para você, é te dar a base bíblica, que os animais podem ficar possuídos, é isso que o texto está aqui, é para isso, essa a função desse texto aqui? Não. A função desse texto aqui é muito simples. Como já foi visto anteriormente, Jesus ele faz coisas no reino material para mostrar realidades espirituais. Exemplo, quando Jesus ele cura o paralítico que desce dos céus, ele fala, meu filho, levanta e anda. Ele não fala levanta e anda, ele fala levanta e anda depois. Primeiro ele fala o quê? Os seus pecados estão perdoados. Então Jesus, ele não está curando um paralítico, Jesus está demonstrando que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Mas para mostrar que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, ele fala, pega a sua maca, levanta e anda. Aqui é a mesma coisa, para mostrar que Jesus tem autoridade sobre todo o reino espiritual, sobre a legião de demônios, que ninguém consegue amarrar, controlar e fazer dela se submeter. Jesus, com uma palavra, ele pode ir. Então aqueles demônios saem deles, entram nos porcos, os porcos vão para um desfiladeiro e morrem afogados. Esse relato ele está aqui, a função dele está aqui para mostrar, para ser a prova física daquilo que Jesus está fazendo espiritualmente, da batalha que está sendo travada no espiritual, e para mostrar que ele é o Senhor, inclusive das legiões de demônios. Essa é a função desse texto aqui. Agora, a outra coisa que me deixa e me chama muita atenção aqui, nesse texto, é a resposta dessas pessoas. É a resposta, porque a partir do versículo 15, nós lemos assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então eles encontram esse homem, eles vêm saber o que está acontecendo lá, eles encontram com esse homem assentado, vestido e em perfeito juízo. E aí o texto termina, essa frase termina dizendo que eles ficaram com medo. Com medo. Agora, você não pode perder de vista, de novo, o contexto. O que acontece no capítulo 4, depois que Jesus acalma a tempestade? O que acontece depois que ele diz à tempestade, ao vento, se acalma, aquiete-se, e tudo se faz bonança? Qual é a reação dos discípulos? Lembre-se que eles estavam apavorados com a tempestade,
Mas depois que Jesus acalma a tempestade, agora eles estão mais apavorados, porque eles estão na presença daquele que tem autoridade sobre a tempestade. Aqui é a mesma coisa. Eles antes tinham medo do demônio, eles antes tinham medo desse que ninguém podia controlar, mas agora eles estão aterrorizados diante daquele que pode controlar até mesmo legião de demônios. É isso que ele quer nos mostrar aqui. Mas é interessante a resposta deles aqui, porque o que nós esperávamos que acontecesse depois de tudo isso? Que eles se prostrassem aos pés de Jesus, que eles adorassem Jesus, que eles reconhecessem quem é Jesus, e falassem: Jesus, nós queremos o Senhor. Não era isso a nossa resposta? Não é isso que nós gostaríamos de ver nesse texto? Mas pelo contrário, o que eles fazem? Qual é a reação deles? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Está vendo aqui? O problema todo aqui, os porcos vai ser secundário. O negócio aqui não é com os porcos. O negócio aqui é o que aconteceu com a legião de demônios. Então, o povo vem da cidade para ver o que está acontecendo, eles falam o que aconteceu com o endemoniado. Aí depois, então, eles vão falar o que aconteceu, e falaram também sobre os porcos. Versículo 17, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do seu território. É isso. Eles têm esse encontro maravilhoso com Jesus. E ao invés de pedir para ficar, eles querem que ele vá embora. A pergunta que a gente tem que fazer então é por quê? Por que eles querem que Jesus vá embora? E por causa de alguns motivos. A primeira coisa, o primeiro motivo que eles querem Jesus longe deles, é que a presença de Jesus, ela expõe quem nós somos, ela expõe os nossos pecados, ela expõe a nossa impureza, ela expõe os nossos demônios, ela expõe a nossa idolatria, ela expõe as nossas desonestidades. A presença santa de Jesus vai expor quem nós somos. Muito claro, porque lembre-se, Ele é a luz do mundo, e é impossível que a escuridão se esconda diante da luz. Então, diante da luz de Cristo, os nossos pecados, mazelas, tudo aquilo que nós fazemos e quem nós somos é completamente revelado. Quanto mais nós nos achegamos diante de Jesus, mais claro fica quem nós somos. Quanto mais nós lemos esse livro, nós vemos a imundícia do nosso pecado, da nossa natureza. Então, eles reconhecem muito bem isso. Agora, eles pensam a segunda coisa, e a segunda coisa é essa: se ele ficar aqui, as coisas vão ter que mudar, elas não vão ficar como elas são. Eles entendem uma coisa: os nossos pecados não são apenas expostos, a nossa idolatria e tudo que nós somos, as nossas impurezas, não são apenas expostas diante de um homem que pode controlar uma legião de demônios. Se ele ficar aqui, tudo vai ser transformado por causa da presença dele. Então, eles preferem perder Jesus do que perder os seus deuses. Eles preferem perder Jesus do que parar de fazer aquilo que eles sabem que está errado. Eles preferem perder Jesus do que perder horas, um pouquinho a mais de dinheiro que eu posso ganhar. Eles preferem perder Jesus do que parar com seus negócios desonestos. Eles preferem perder Jesus do que ser transformado por Jesus. Eles preferem perder Jesus do que parar com o seu pecado. Eles preferem perder Jesus do que parar com seus adultérios. Eles preferem perder Jesus do que parar com a sua ganância. Eles preferem perder Jesus do que parar com a sua mentira. E eu posso continuar a noite inteira. Eles preferem perder Jesus do que terem suas vidas transformadas. Por quê? Porque eles não querem ser transformados. Eles preferem o mundo do que Cristo. Eu não quero ser liberto dos demônios, porque eles me dão a vida que eu desejo. Eu não quero ser liberto dos meus pecados, porque eu amo o meu pecado, porque o meu pecado me dá aquilo que eu amo.
Então eu prefiro o meu pecado do que a Cristo. Então a presença de Jesus para eles é fatal. E eles sabem disso. É por isso que eles mandam Jesus embora dali. Porque se ele ficar aqui, já houve um grande prejuízo. Quantos mais prejuízos nós teremos com esse homem aqui? Porque realmente, Jesus ele não vai deixar as coisas como eles estão na nossa vida. E você é a prova disso. Tudo aquilo que precisa sair, em nome de Jesus, vai sair e vai ser transformado. Porque esse é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Que propósito? De transformar a imagem do seu Filho. Deus tem um propósito na sua vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 8, é te transformar a imagem de Jesus. E Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer isso. E Ele pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito fácil, porque para Deus não tem jeito difícil. Tudo para Ele é fácil. Para você pode ser diferente. Então Ele vai fazer o propósito dEle. Mas esse texto aqui então nos ensina que eles mandam Ele embora. E que aquilo que Jesus falou, no famoso capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João, que nós conhecemos de cor e talvez seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse texto ele não acaba aí, ele não para aí, ele continua. E se você for para o versículo 19, o texto vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Eu costumo colocar dessa maneira. Se você quer saber o quanto nós odiamos a Cristo, como o ser humano natural odeia a Deus, no dia que Deus se fez homem, o homem matou a Deus. O ser humano natural odeia a Deus. Você não está sentado aí porque você é melhor do que ninguém. Você está sentado aí hoje porque a graça do Espírito Santo, o amor de Deus, a obra redentora de Jesus Cristo alcançou a sua vida e te transformou dessa besta nesse filho de Deus, nessa filha de Deus. É por isso que eles não querem a Cristo, porque eles não querem ser transformados. E geralmente é isso que acontece quando nós pregamos o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos sempre dois grupos. Um grupo que escuta tudo isso e agora está aterrorizado de encontrar com o Senhor da tempestade, com o Senhor dos demônios. Mas eu não consigo sair dele, eu não quero ir para longe dele, eu quero estar com ele. E esse senhorio, mesmo que me faça tremer e temer a ele, eu não quero deixar. Mas tem um outro grupo, que quando esse Jesus é apresentado, eles odeiam esse Jesus, porque esse Jesus demanda transformação, porque esse Jesus demanda mudança de vida, e Ele vai fazer isso nas nossas vidas. Mas, para aquele primeiro grupo que ouviu as palavras, e que mesmo que esteja aterrorizado na presença desse Jesus, que controla tempestades, mas que não consegue ir embora, ele tem também uma palavra, e eu tenho uma palavra para você hoje, que é essa. Esse Jesus, que controla tempestades, esse Jesus, que controla todo o mundo espiritual, que todo o inferno se ajoelha diante dele, se prostra diante dele, e confessa que ele é o Senhor. Esse Jesus é o seu Deus. Então, se esse é o seu Deus, se esse é o Senhor da sua vida, se Ele foi capaz de te amar de tal maneira, de se entregar numa cruz para morrer por você, de derramar o seu sangue, de sofrer, de entrar na imundícia da sua vida e da minha vida, de pagar o preço dos seus pecados, de enfrentar a ira de Deus por você, esse é o seu Senhor, o Todo-Poderoso. Do que você tem medo nessa vida? Por que você está preocupado com o presente ou o por vir? Por que você está ansioso? Por que essa tempestade está acontecendo dentro de você? Você serve
ao Deus que tem o poder sobre todo o universo. Não apenas isso, Ele não apenas é um Deus todo-poderoso que se assenta num trono sublime, soberano. Ele é o Deus que te amou e que te escolheu você para chamar filho e filha. Você é meu, eu te comprei a preço de sangue. Meu irmão, minha irmã, por que você está com medo? Por que você está ansioso? Ele é o Senhor da sua vida. E não tem nada que pode te afastar do amor dEle. Nada. Nem anjo, nem demônio. Nem o presente, nem o porvir. Nada nesse mundo pode te afastar do amor de Deus, que é seu, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, a última coisa. Versículo 19 e 20. A resposta desse homem depois que ele tem um encontro com Jesus. Ele pede para Jesus, no versículo 18, o homem que estivera endemoniado suplicava que lhe deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e teve misericórdia de você. O quanto o Senhor fez por você, e teve misericórdia de você. Essa palavra misericórdia é não dar aquilo que você merece. É isso que Jesus está falando. Deus não deu o que você merece, porque essa é a nossa vida. Nós todos merecemos essa vida, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos deu vida nele. Nos deu vida nele. Ele foi misericordioso conosco. Todos nós. Mas aí ele pede, Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus, pela primeira vez aqui, ele fala, não, você não vai comigo não. De novo, é outra resposta que a gente não espera de Jesus. Esse texto está cheio de coisa que a gente não espera que vai acontecer. Fala assim, Jesus, mas por que eu não posso ir? Não, você vai e declare aquilo tudo, o que Deus fez por você, e a misericórdia que Ele teve de você. Então esse homem vai. Mas é interessante que o versículo 20 não diz que ele vai declarando tudo aquilo que Deus fez por ele. Ele vai declarando aquilo que Jesus fez por ele. Porque o que Marcos quer deixar muito claro para você e para mim aqui, é que Jesus é Deus. Ele é o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Então tudo aquilo que Deus fez por nós, Ele fez através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então esse é o seu chamado e esse é o meu chamado. Meu irmão, minha irmã, o seu chamado é proclamar Cristo, sem exceção. Mas Rodrigo, eu não sei por onde começar. Começa por aquilo que Deus fez na sua vida. Começa por aquelas grandes obras que Ele fez na sua vida. Meu irmão, se eu sentar com você, eu tenho certeza que tem muita coisa que Deus já fez por você. Eu vou sentar e eu vou ouvir aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus por horas e horas, e aí você vai se lembrando de outra, e de outra coisa, e de outra coisa, e de outra coisa, porque Ele fez maravilhas na sua vida. Então não é opcional para aqueles que foram chamados, não é opcional para aqueles que foram salvos. Isso aqui é o nosso chamado é proclamar as maravilhas de Jesus Cristo, da misericórdia que Ele teve para conosco, e do amor que Ele demonstrou por nós, naquela cruz, e como que tudo isso transformou a minha e a sua vida. Alguns são chamados, como eu, para pregar, alguns são chamados para ir, os missionários, mas todos nós somos chamados para proclamar, sem distinção, seja aqui ou seja lá, você foi chamado para proclamar as grandezas do Senhor Jesus Cristo. É para isso que você tem essa boca, é para isso que Ele te deu inteligência, é para isso que Ele te salvou. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou na imundícia das nossas vidas, para nos tirar das correntes do pecado, para nos tirar da imundícia das nossas obras, para nos lavar, para nos santificar, para nos trazer de volta ao juízo, para nos vestir com vestes reais, para colocar um anel de filiação no nosso dedo, para que nós pudéssemos agora ser família, e pudéssemos agora chamar o Senhor,
o Deus Todo-Poderoso, de nosso Pai. Obrigado, Jesus, pela tão grande obra da salvação que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós bendizemos o seu nome, e nós oramos agradecidos em seu nome. Amém. Amém.